Para comentar esse início de governo, a gente recebe agora o Denis Medina, que é economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Bem-vindo, Denis. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado, Cláudia. Bom dia, Diogo. Diogo também, então, participa da entrevista com a gente. Vou fazer uma primeira pergunta. A gente viu ontem vários ministros sendo empossados em Brasília. O Fernando Haddad é um destaque aí desse momento, né? Porque o ministro da Fazenda, ele assumiu falando de responsabilidade fiscal, mas o mercado reagiu mal às primeiras falas do ministro. A Petrobras puxou a bolsa para baixo, o dólar subiu. Essas reações já eram esperadas ou não? Olha, de certa forma devia ser esperado, porque não está nada fora do que foi prometido durante a campanha. É óbvio que não tem um programa de governo claro, né? Isso não está dizendo o que exatamente eles vão fazer, mas algumas coisas eram sabidas. Por exemplo, evitar privatizações, já sabíamos. Uma possível intervenção na Petrobras novamente é esperado. Então, o que o mercado tem percebido, assim, nada diferente. Não sei se há algum susto. O que assusta, sem dúvida, é o presidente falar: olha, a gente não concorda com o teto de gastos, ou seja, na minha casa eu gasto mais do que eu ganho e não me importo com isso. Um dia essa conta chega, né? Bom, antes de dar sequência aqui com a entrevista, a gente vai fazer uma paradinha para chamar ao vivo a nossa repórter, Beatriz Manfredini, que vai falar da primeira viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi confirmada. Bia, de novo com a gente. Bia, qual será o destino do presidente Lula e qual é o motivo dessa viagem? Cláudia, Lula vai para a Argentina. Esta será a primeira agenda pública internacional dele, que hoje compareceu à primeira agenda pública nacional, né? Foi a Santos para o velório de Pelé. Então ele vai para a Argentina no dia 23 de janeiro participar de uma reunião da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Essa reunião acontece no dia seguinte da chegada dele ao nosso país aqui vizinho, então no dia 24 de janeiro. Quem deu essa notícia foi o próprio presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que esteve ontem com Lula. Lula fez uma série de encontros bilaterais ontem, né? Se encontrou com exatamente 16 líderes internacionais que vieram para a posse e acabaram então ficando aí na segunda-feira para participar dessas reuniões. Então aí ficou decidido que Lula irá para a Argentina. De acordo com Alberto Fernandes, o objetivo é reaproximar os dois países, Brasil e Argentina, que sempre tiveram mesmo relações bastante estreitas. A assessoria do presidente Lula diz que ainda vai confirmar com certeza essa viagem, mas ao que tudo indica, então, esse será o primeiro destino de Lula fora do país. Isso porque ele não irá ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que começa agora no dia 16 de janeiro. Lula deve enviar representantes, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo, de acordo com interlocutores aí do governo Lula, é que ele realmente viaje bastante neste novo governo, o governo Lula 3, assim como fez no primeiro e no segundo mandato. Lula vem dizendo que quer recolocar o Brasil em uma posição de destaque no cenário internacional. Então a gente pode esperar várias viagens aí pela frente depois dessa da Argentina. Cláudia. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Até daqui a pouco. Bom, voltamos então conversar com o nosso professor, da Faculdade de Comércio de São Paulo, Denis Medina. Professor, como já é de praxe, Lula deve primeiro, vai fazer muitas viagens, mas a primeira deve ser agora para a Argentina, como a Bia informou. Era de praxe essa visita antes do Bolsonaro tomar posse, ele já fazia todo ano a primeira visita para essa cúpula das Américas, que acontece lá em Buenos Aires, mas essa proximidade aí com o governo da Argentina é muito criticada, principalmente pela oposição, né, professor? A questão é que a Argentina passa por um momento delicado de reorganização, né? Ela está com um problema econômico, não tem uma direção clara, existe lá protestos e uma oposição forte à vice, que é a Cristina Kirchner, e assim, não parece que tem uma solução à vista, assim, é uma solução muito próxima. Então, assim, essa aproximação do Brasil, será que é uma tentativa de fazer com que o Brasil ajude a Argentina? Seria muito positivo. Agora,
tem que tirar a Argentina do buraco onde ela está, né? E não nos levar junto. Então, essa aproximação o mercado vê com muito receio justamente por isso. Assim. É importante, sempre fomos parceiros comerciais muito próximos, existem trocas comerciais volumosas entre Brasil e Argentina, mas a gente tem atenção, né, no que vai sair dessa reaproximação, essa é a questão. A pergunta agora é de Diogo Schelp. Denis, o novo governo adotou várias medidas, foram vários atos nesses últimos dias, né, nesses últimos 2 dias, hoje também, muitas vezes revogando, né, medidas adotadas no governo anterior, que foi classificado tanto por Lula quanto pelos ministros que tomaram posse como desastroso, né, como tendo promovido uma destruição nas políticas públicas do Brasil. No entanto, alguns desses atos, alguns desses revogaços, digamos assim, têm provocado um pouco de confusão. Por exemplo, uma mudança, uma medida que muda a atuação da Agência Nacional de Águas e Saneamentos, que passa a ser dividida em 2 ministérios, então 2 ministérios atuando aí em cima dessa agência. Há também a medida de demitir, né, mais de 1.200 funcionários, servidores em cargos de confiança, mas que, no entanto, muitos deles atuavam em funções técnicas, e aí há uma preocupação aí do funcionalismo de que algumas atividades fiquem paradas, né, haja uma suspensão de muitas atividades, enquanto não forem nomeados os novos nomes. Você acha que há um assoberbamento nessas medidas, quer dizer, uma tentativa de promover uma ruptura tão rápida que acabe provocando até prejuízos ao funcionamento da máquina? É possível, né? A quantidade de novos decretos, de novas resoluções que tem se feito assim, a toque de caixa, querendo mudar tudo o que foi feito, é preocupante, né? Quer dizer, o que se diz é que estava tudo errado. Não sei, a gente vem de um momento em que a gente conseguiu controlar a inflação, teve um crescimento acima do que esperado mundialmente, tivemos a inflação abaixo da americana, com crescimento razoável, então talvez dizer que estava tudo errado é um pouco exagerado. É óbvio que numa mudança de governo sempre vai se buscar uma reestruturação, um direcionamento novo. Agora, precisa de um pouco de cuidado, né? Você citou o caso da agência de águas, né? O ditado popular diz que um cachorro com 2 donos morre de fome, né? Então, se não está claro a quem é a subordinação, a gente vai ter um problema de gestão eminente. Então, essas são as dúvidas, né, e os questionamentos do mercado, né? Precisa mudar tudo tão rápido? Será que estava tudo errado e a gente precisa de outra direção? Então, são perguntas que ficam no ar e parece que, assim, não é um extremo, né? Lógico, novo governo, nova direção, vai querer fazer da sua forma, com a sua visão de como deve ser, mas também tem pontos que são contrários, né? Então, por exemplo, o Haddad ontem no seu discurso falou assim: nós queremos um Estado forte, mas não gordo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, multiplicou o número de ministérios. Então, o que é exatamente forte e não gordo? Porque não parece exatamente, o que se fala não é o que a gente vê acontecer. Esse é um problema, né?